Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Descomplicando. E eu sou Francisco Araújo. E nós estamos assim, em período de quarentena, em casa, por um bom motivo. Afinal de contas, o mundo tem enfrentado nesse momento a pandemia do coronavírus. E é fazendo isso, ficando em casa, cuidando de nós, da nossa saúde, fazendo a nossa parte, que nós, sim, estamos fazendo com que esse cenário rapidamente mude. Mas e aí? Quais são as consequências deste cenário, além das mudanças externas, de tudo isso que a gente tem acompanhado na mídia, desse monte de informação, muitas vezes também desinformação, preocupação, medo, tudo isso está acontecendo. Além disso, o que está ocorrendo aí, dentro de você, dentro da sua mente? O que está ocorrendo com os seus planos, seus sonhos, sua motivação? Cadê aquele gás que muita gente estava até antes um pouquinho do coronavírus para esse ano, para as grandes mudanças e avanços? Cadê aquele gás? Parece que muita gente perdeu todas as expectativas, todas as boas esperanças para esse ano com esse problema e com isso está deixando de cumprir o que tinha estabelecido para esse ano. Muita gente está vivendo um completo caos nesse momento, está se sentindo cansado, estressado devido a tudo isso. E é por isso que eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante relacionado a esse momento. É exatamente o que nós estamos passando agora, para que você, se estiver passando por isso, para que você e eu, nós consigamos ver as saídas, as estratégias, as ferramentas que nós temos ao nosso dispor para superar da melhor maneira esse momento de estresse, que muitas e muitas pessoas nem conseguiria imaginar como seria. Então vamos lá. O tema, novamente, desse episódio é: estou cansado e cansada. E desanimado, desanimada. O que eu faço? Se você está se encontrando nesse momento, dessa maneira, fica comigo nesse episódio porque você vai saber o que fazer diante disso e como superar esse obstáculo, como dar a volta por cima disso e ainda destravar o potencial que existe escondido numa situação que por muitos é vista como problemática, assim como essa que nós estamos vivendo. E para começar, gente, eu vou falar sobre uma história que eu acabei encontrando na internet que fala sobre uma formiga que estava desmotivada. E eu vou falar essa história para você porque eu vejo que ela retrata o que está acontecendo de uma certa maneira agora e como nós podemos a partir daí entender o porquê de tanta bagunça emocional, de tanto estresse, de tanta desmotivação, o porquê de tudo isso. Afinal de contas, o objetivo aqui é te indicar um caminho, é te indicar uma forma de superar isso, como eu já disse, e encontrar ainda mais oportunidades diante desses obstáculos. Então, a história que eu acabei de comentar é a seguinte. Vamos lá. Bom, havia uma formiga que todos os dias chegava bem cedinho no escritório e pegava duro no trabalho. E vamos voltar. E vamos aqui. Opa, beleza. Então era o seguinte, essa formiga ela chegava bem cedinho no trabalho, pegava duro e era produtiva e feliz. Então presta bem atenção, talvez essa seja um pouco uma história parecida com o que você está vivendo. O gerente marimbondo estranhou a formiga trabalhar sem supervisão. Se ela era produtiva sem supervisão, seria ainda mais se fosse supervisionada. Foi isso que ele pensou e colocou uma barata que preparava belíssimos relatórios e tinha muita experiência como supervisora. A primeira preocupação da barata, então, foi padronizar o horário de entrada e saída da formiga. Logo, a barata precisou de uma secretária para ajudar a preparar os relatórios e contratou também, logo em seguida, uma aranha.
E a aranha ficou responsável de organizar os arquivos e controlar também as ligações telefônicas. E com isso, essa pequena empresa começou a se expandir. O marimbondo ele ficou encantado com os relatórios da barata e pediu também gráficos, indicadores e análises das tendências que eram mostradas nas reuniões. A barata então contratou uma mosca e a mosca comprou um computador com uma impressora colorida. Logo, a formiga, produtiva e feliz, começou a se lamentar de toda aquela movimentação de papéis e reuniões. O marimbondo concluiu que era o momento de criar a função de gestor na área onde a formiga, produtiva e feliz, trabalhava. O cargo foi dado então a uma cigarra. E a cigarra mandou colocar um carpete no seu escritório e comprar uma cadeira especial. A nova gestora, a cigarra, logo precisou de um computador e de um assistente, consequentemente. Então, a pulga, que se tornou assistente já era assistente na empresa anterior da cigarra, ela veio para ajudá-la a executar um plano estratégico de melhorias e um controle do orçamento para a área onde trabalhava a formiga. Mas a formiga já não era tão empolgada quanto antes, já não cantarolava mais no serviço e a cada dia mais se tornava mais chateada. Então a cigarra se convenceu de que precisava ser feito algo em relação àquele setor. Convenceu o gerente marimbondo que era preciso fazer uma pesquisa de clima, mas o marimbondo, ao rever as finanças, se deu conta de que a unidade na qual a formiga trabalhava já não rendia tanto quanto antes e contratou a coruja. A coruja, uma prestigiada consultora no setor dessa empresa, muito famosa, além disso, veio para então fazer um diagnóstico da situação. A coruja então permaneceu 3 meses nos escritórios e emitiu ao final desses 3 meses um volumoso relatório que concluiu o seguinte: há muita gente nesta empresa. E adivinha o que o marimbondo mandou fazer? O marimbondo, chefe daquela empresa, chefe daquela e responsável por aquele setor, enfim, em geral, mandou demitir a formiga, porque ela andava muito desmotivada e aborrecida. E olha só o desfecho dessa história. O que nós podemos relacionar e tirar de aprendizado dessa história, dessa parábola escrita? Eu não sei por qual autor, porque ele é desconhecido. Vamos então identificar o seguinte: com o passar do tempo, nessa história, nessa pequena parábola, os funcionários ficam cansados de não serem reconhecidos, como devidamente eles entendem que poderiam ser, e acabam pedindo demissão, ou também são demitidos das empresas onde eles trabalham, assim como aconteceu nessa parábola com a formiga. Ela era muito produtiva, ela era uma funcionária exemplar, excelente, mas com todo o ciclo, todos os acontecimentos em torno dela, em torno da empresa, daquela realidade que ela vivia, tantas coisas também que poderiam ser evitadas, a empresa precisou realizar ajustes e precisava ainda mais realizar ajustes em sua liderança. Foi o que foi apontado ali no relatório, nos montes de dados coletados pela personagem que foi prestar sua consultoria nessa empresa. Então, o que mais nós podemos aprender diante dessa história, que acontece muitas vezes na nossa vida? Eu até lembro de alguns momentos em minha vida onde eu trabalhei muito, me esforcei, me tornei um funcionário exemplar onde eu estava trabalhando, mas não via nenhum reconhecimento ao meu redor. Pelo contrário, eu passava a perceber os problemas existentes
tanto na minha equipe, como no meu setor e na empresa como de uma forma geral. Então, ao perceber os problemas no sistema da empresa, automaticamente nós nos desmotivamos. E eu me senti muitas vezes desmotivado em alguns locais aonde eu trabalhei, e com isso, sem perspectivas de alcançar meus sonhos, de avançar, de ser recompensado, mas muito mais do que isso, de crescer, a desmotivação. Eu não tinha perspectivas de futuro naquela empresa. Era difícil de acreditar que em algum momento as coisas iriam mudar. Então, consequentemente, eu passava a pensar em outras opções. Então, coisas desse tipo aconteceram na minha vida, acontecem na vida de muitas pessoas ainda hoje, em todos os lugares. E como nós podemos comparar, afinal de contas, essas lições, essa história ao que nós estamos vivendo? Bom, preste bem atenção e a partir de agora eu vou anotar no bloco de notas para que você entenda toda a linha de raciocínio e como você pode aplicar os aprendizados que eu vou trazer aqui para você na sua vida. Você verá que existem coisas em comum entre essa história e o que nós estamos vivendo agora, o que você está vivendo na sua vida, para que você esteja cansado e desmotivado, que são importantíssimas para você conseguir virar esse jogo, transformar essa situação. Então vamos começar. Pegue aí a sua caneta, o seu caderno, a sua folha, e comece a anotar juntamente comigo, porque vamos ao passo a passo, as estratégias, as ferramentas que lhe auxiliarão na jornada para acalmar a sua mente, para superar bloqueios emocionais e também destravar seu pleno potencial. É para isso que o Descomplicando existe e é para isso que eu estou aqui agora. Então vamos lá? Primeira coisa que nós precisamos entender que há de comum nessa história, nesse exemplo que eu trouxe e que ocorre muitas vezes na nossa vida, com todo esse estresse, todas essas mudanças que nós estamos vivendo agora. Bom, primeiro, existem sempre razões, modificações, mudanças externas nos afetando a todo momento. E mudanças no cenário, seja no trabalho, seja na nossa sociedade ou no mundo como estamos vivendo agora, sim, afetam a nossa forma de ver o mundo, de interpretá-lo, direciona a nossa atenção para alguma coisa, seja para o medo, seja para a insegurança ou para a motivação e para a esperança. Então, precisamos estar atento às mudanças externas, ao nosso contexto, ao nosso redor, às relações que nós temos. Quaisquer grandes mudanças nesses sentidos, sim, irá afetar a nossa motivação e, consequentemente, a nossa saúde, a nossa disposição, a nossa energia para estar envolvido com qualquer tipo de projeto. Então, além disso, o que nós podemos destacar aqui são as razões, os sinais, os sintomas, as mudanças relacionadas à nossa saúde, à nossa fisiologia, as mudanças internas. E aqui eu vou colocar uma lista para você ter bastante atenção caso você possa identificar isso na sua vida, porque são esses sintomas, esses sinais que podem estar comprometendo toda a sua disposição, motivação, consequentemente, lhe deixando cansado, cansada. Agora, então, das razões fisiológicas, vamos anotar? Razões fisiológicas de saúde, como eu estava falando. Nós temos, primeiramente, problemas que algumas pessoas têm, nem todas, mas algumas pessoas têm, ligados a problemas, desequilíbrios metabólicos. Metabólicos, se você nunca ouviu essa palavra antes tem a ver com todo o sistema de equilíbrio, responsável pelo equilíbrio hormonal em nosso corpo, por toda a manutenção de tecidos ósseo, capilar, pele, entre outros. O nosso corpo ele tem um sistema que mantém a manutenção geral do nosso corpo
em dia, em equilíbrio. E se há algum problema, seja ele de fonte hormonal ou algo parecido que afete esse sistema metabólico que nós temos, isso causa em nós mudanças, problemas de saúde que sim vão afetar a nossa disposição, a nossa energia. Os hormônios, o sistema metabólico, ele é responsável também pela nossa disposição. É como se nós estivéssemos comparando a nossa saúde, esses problemas, com um carro, por exemplo. Se lá no motor do carro existe um sistema, toda uma engenharia elétrica ligada principalmente à combustão da gasolina, seja lá do combustível que for, mas existem pequenos problemas interferindo no pleno funcionamento desse motor. O que acontece? O carro passa a realizar a combustão não da forma ideal, mas de uma forma um pouco desequilibrada e assim tem consequências. Essas consequências afetam todo o rendimento do carro, toda a potência que esse carro poderia oferecer na estrada. Então, essa é uma comparação simples para que nós possamos entender melhor o quanto problemas metabólicos afetam o nosso rendimento no dia a dia. E a partir daí, problemas que não são considerados tão complicados, mas que sim, problemas que afetam realmente, fortemente aí a nossa disposição e motivação, estão muito ligados ao sono, à qualidade do seu sono. Então, se você tem problemas de aproveitamento dos ciclos, porque o nosso sono ele é composto por vários ciclos, né? E esses ciclos também são responsáveis por toda a manutenção da nossa saúde, do nosso corpo, de tudo que ocorre em nossa vida. Então, se não forem bem aproveitados, se o sono não for de qualidade, é claro que a sua disposição e motivação será afetada com isso também. Vamos passar um pouco mais rápido nessa lista, porque eu trouxe vários itens aqui, mais para que nós possamos identificar, caso isso esteja, ter consciência, né, caso isso esteja acontecendo com a gente. Problemas, razões, sintomas relacionados à má alimentação também. Então, vamos lá. Se você não consegue regrar a sua alimentação, por exemplo, ou há um déficit, há uma carência, falta algum tipo de nutriente que seria essencial para você, o fator alimentação se torna uma das razões para você estar desmotivado e também indisposto, com aquela falta de energia todos os dias, acorda já cansado. Então, se você está passando por isso nesse momento, principalmente agora com essa quarentena, é porque talvez você está deixando de se alimentar bem. Então fique atento a esse ponto também. Outras razões, outras coisas que podem estar influenciando na sua disposição, tem a ver com a anemia. Se você é uma pessoa anêmica, saiba que é como eu acabei de comparar, de fazer uma analogia com o carro, né? Se um carro ele tem algum tipo de problema, de disfunção no sistema responsável pela combustão, diretamente pelo aproveitamento de todo o combustível e desse veículo e consequentemente no quanto ele vai render na estrada, é óbvio que ele não terá o mesmo rendimento que outro veículo sem essas mesmas condições. Então, a anemia ela está ligada, nesse caso, nesse exemplo que eu trouxe, à questão do combustível, do aproveitamento desse combustível. Afinal de contas, é na nossa corrente sanguínea, é nesses vasos que nós temos espalhados pelo corpo, que são distribuídos também nutrientes, melhor dizendo, algumas coisas muito importantes para que o nosso corpo, por exemplo, seja oxigenado, que ele receba toda a carga que provém da nossa alimentação, dos nossos hábitos de vida. Simplificando ao máximo para que você entenda aqui, você que não é anêmico e que é anêmico também. Então, a anemia, ela afeta sim
a sua disposição e motivação, consequentemente. Esses dois fatores estão totalmente interligados e é por isso que eles recebem aqui um tratamento em conjunto nesse episódio. Vamos seguir em frente? Bom, sobrecarga de responsabilidade no trabalho. E aí a gente pode lembrar automaticamente da formiguinha, né? Você que está trabalhando muito pelo seu objetivo, no seu trabalho, na profissão, no seu emprego, está se sentindo sobrecarregado. Por algum motivo, se vê agora... É questão de sensibilidade mesmo, de se sentir sobrecarregado. Se nesse momento você vê que os seus planos foram por água abaixo, saíram dos trilhos, e agora você sente uma carga muito maior de responsabilidade pelo seu trabalho, pelo seu negócio. Enfim, você está sentindo essa sobrecarga, mesmo que na prática você não consiga desenvolver tudo que você deseja desenvolver, né? Você está se sentindo sobrecarregado. É pela responsabilidade, é pela pressão mesmo de atingir os seus objetivos. Isso também entra aqui nesse ponto de sobrecarga. É estresse, entende? É uma cobrança interna que você tem. Isso afeta, sim, a sua disposição e motivação. Outros fatores ligados ao sedentarismo e também a falta de vitamina D, que tem ligação ali à nossa alimentação, mas principalmente exposição ao sol, que nos dias de hoje fica em segundo ou até mesmo em terceiro plano, muitas vezes quando você trabalha dentro de locais fechados e tem rotinas, enfim, de falta de exposição ao sol. Então, sedentarismo e falta de vitamina D também são motivos aí. Além de, claro, entender que cada caso é um caso. Eu trouxe aqui vários exemplos, mas é importante nós fixarmos essa questão aqui. Exemplos para que você tente agora identificar isso na sua rotina e refletir se isso não tem contribuído, se esse não é o seu caso, para você estar cansado e desmotivado. O que é preciso ter consciência, além disso, acima de tudo, é que cada caso é um caso e que se você identificou aqui algum ponto em comum com a sua realidade atual, é necessário que você leve essa dúvida, leve essa questão adiante e resolva essa objeção. Afinal de contas, o pior de tudo é conviver com objeções, né? É ficar na dúvida, porque a falta de conhecimento, a dúvida, ela gera medo, e medo gera insegurança, que gera a ansiedade, que gera... Por falta de conhecimento, nós entramos em um ciclo bastante destrutivo, o que freia todo o nosso potencial. Então é por isso que eu trago aqui, se você identificou que alguns pontos desses batem com a sua realidade, é importante você levar isso adiante, quer dizer, se consultar com o médico, cuidar mais da sua saúde, fazer os check-ups e dar todos os procedimentos, realizar todos os procedimentos necessários a partir daí. Além disso, gente, fora essa lista de razões que estão ligadas à nossa fisiologia, à nossa saúde física, existem razões e sintomas, sinais, modificações mentais. E vamos a elas então agora. Isso tudo aqui é para a gente entender o que pode estar causando esse cansaço. Esse cansaço muitas vezes que não dá para se explicar, não dá para saber de onde vem. E é por isso que eu quero que você dê uma olhada boa nessas duas listas que eu trouxe aqui. Razões fisiológicas, razões mentais. Você sabia que existem sim razões mentais para você estar cansado fisicamente e desmotivado? Alguma delas são essas aqui. Se você está passando por um sentimento de perda, ainda mais agora, né? Se você está sentindo que está perdendo oportunidades, perdendo chances de crescimento, perdendo chances, algum tipo de perda que você visualizou.
que poderia estar vivendo caso nós não estivéssemos enfrentando essa questão do coronavírus agora. Esse tipo de sentimento de perda te coloca em um estado de negação. E eu não vou aprofundar nesse assunto agora, mas entenda que o sentimento de perda, se você alimenta ele, sentir isso é normal, mas alimentar, se você se prende a esse sentimento de perda, isso afeta completamente o seu rendimento. Outra coisa, o estresse, esses tipos de sentimentos somados, nos fazem, consequentemente, entrar em esgotamento mental. Ou o contrário disso também, pessoas que não estão sentindo que estão perdendo alguma coisa, ou enfim, mas querem dar conta de tudo agora. Querem limpar sua casa, querem fazer todo o trabalho que já vinham fazendo, querem cuidar da sua família, querem, enfim, dar conta de todos os problemas do mundo nesse momento. E, é claro, consequentemente, entrarão em um esgotamento, em uma sobrecarga tamanha mental e de responsabilidades, a ponto de não conseguir mais digerir tantas informações, tantos objetivos ao mesmo tempo, sabe? Tantas buscas. E isso, é claro, gerando esgotamento mental, paralisa. Simplesmente o nosso corpo, a nossa mente, nossa natureza vai gritar e vai paralisar, vai aos poucos te frear. Você não tem total controle sobre a sua vida, sobre o que acontece em você, mas você pode sim influenciar e controlar muitas das suas próprias decisões, da forma como você se relaciona ao que está acontecendo com você. Então entenda que essa parte de esgotamento, de querer abraçar o mundo, sim está afetando muito possivelmente o seu rendimento atual, a sua disposição, motivação, alegria, paz. Outros fatores, a falta de reconhecimento, como já foi visto aqui, em relação ao trabalho ou a qualquer outra área de nossa vida. Outro fator dentro de nosso trabalho, assim como nós podemos perceber em muitas empresas, muitos ambientes de trabalho, a competição. Um ambiente competitivo é um ambiente que, em outras palavras, nos dá a sensação de estar vivendo em um ambiente predatório, onde um é a caça e o outro é o caçador. E essa sensação e essa percepção nossa do nosso contexto nos faz sim perder a motivação. Porque não há colaboração, não há apoio mútuo, cooperativismo, né? E em uma situação de sobrevivência, o que importa muitas vezes está bem além ou de forma bem mais simples, muito antes dos nossos objetivos de trabalho, de negócios, está na nossa própria sobrevivência. Então, se você entendeu isso aqui, deixe o seu comentário, deixe o seu ok aqui embaixo e vamos seguir em frente. Não esqueça que é possível enviar as suas dúvidas aqui abaixo nos comentários. O que ficar em aberto, o que você não entendeu, deixa aqui nos comentários que nós podemos discutir em episódios que virão ainda. Outro ponto que afeta muito o nosso rendimento são as faltas de opções. Tudo isso são consequências de um cenário de estresse, de insegurança, de tudo isso que nós estamos falando até agora. A falta de opções muda a nossa perspectiva e nós nos vemos pequenos em relação aos nossos objetivos ou aos nossos obstáculos. Então, nesse momento em que nós nos deparamos com o coronavírus, com uma mudança que afeta todo o mercado de trabalho, que está afetando o seu rendimento diário, o seu lado financeiro, tudo isso te deixa sem opções à primeira vista, num primeiro momento. Então a falta de opções, a sua mente, ela traduz em medo,
em insegurança, fazendo com que você veja o obstáculo à sua frente gigante, 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 e você se torne pequeno, incapaz de enfrentá-lo. Então, esses são os primeiros sinais e razões mentais, consequências que sim acontecem conosco, com a gente, mesmo que a gente não perceba. Então, você anotou aí? Anote objetivos. Deixa eu anotar aqui certinho. Anote aí todos esses itens e reflita após esse episódio. Reflita até mesmo agora, se possível, se isso está acontecendo com a sua vida. Se você por algum motivo está vendo toda essa novidade, toda essa preocupação, esse monte de informações, de gente falando, nossa, a gente vai parar agora um mês. Não, peraí, na Itália ou lá no outro lado do mundo estão fazendo projeções de que isso vai durar 2, 3 meses e que assim, dessa maneira, você se sente cada vez mais indefeso, sem opções. O que eu vou fazer agora? Da onde eu vou tirar dinheiro para pagar tal coisa? Como eu vou manter meus sonhos, meus planos de família, disso, daquilo que eu tinha exatamente para esse período ou ainda para esse ano? Fique tranquilo se você está passando por isso agora, porque a maioria das coisas que estão acontecendo nós não podemos controlar. Mas o que nós veremos a partir de agora, o que eu irei passar para você a partir de agora, está relacionado ao que você pode controlar, ao que você pode influenciar para melhorar, para dar a melhor resposta possível nesse momento ao que está acontecendo na sua vida. E, consequentemente, se tornar mais motivado, ver a luz no fim do túnel, no fim do túnel, e assim ter uma nova perspectiva sobre esse problema, obstáculo que você está enfrentando. E assim você fica grande diante do obstáculo, ou grande o suficiente para fragmentar, olhar em partes menores esse obstáculo à sua frente e assim dar conta pouco a pouco dele e, de fato, uma hora ou outra você o vencerá. E agora, tudo isso que foi trazido aqui, modificações em relação ao contexto externo, a nossa saúde e também a nossa mente, podem ser influenciados de alguma maneira através de duas coisas, de duas capacidades que nós temos ligadas principalmente à nossa emoção e à nossa razão. Então, vamos lá. Entendendo a partir de agora um pouco mais sobre o que acontece na nossa vida, sobre as programações que nós temos, sobre os gatilhos que nos fazem muitas vezes entrar em desespero frente a coisas, a novidades, a estresses que nós não entendemos e, consequentemente, nos direcionam ou para o abismo ou para uma escada, para uma montanha onde nós poderemos galgar degraus e também atingir estágios, momentos em nossa vida que nós não enfrentamos, conseguimos alcançar até agora. Entendeu a diferença? A reação que nós conseguimos oferecer ao que nos acontece é que define o nosso destino e não o problema em si. Existe um problema, o que eu quero dizer aqui é que existe um problema muitas vezes que existe já bem antes de o coronavírus existir. O coronavírus é um problema que poderia estar sendo tratado com muito mais inteligência e eficácia caso o ser humano, o governo, entre outras coisas, eu e você estivéssemos mais preparados para lidar com ele. Mas o que acontece é que existem muitos problemas aí ligados, que nem eu nem você conseguiremos explicar por completo, mas existem muitos problemas que ainda fazem com que o ser humano, mesmo
mesmo tendo alcançado grandes avanços tecnológicos, mesmo tendo acesso a uma informação que há centenas de anos atrás nem se sonhava em ter, mesmo tendo a capacidade de comunicação que também há muito tempo atrás nem se sonhava em ter, mesmo tendo todas as ferramentas à sua disposição, ainda perde muitas vezes para questões que, se tratadas da melhor maneira, que se fossem realmente tratadas como prioridade, seriam mais simples de se resolver. Mas vamos deixar de estender aqui essa explicação. Talvez você já tenha ouvido, assim como eu, muita gente falando sobre o coronavírus. E a situação está posta. Ela está posta do jeito que está, e o que nós podemos fazer? Primeiramente, eu diria cuidar de nós mesmos, da forma como nós estamos digerindo essa situação, para poder propagar uma boa mensagem, para poder reagir da melhor maneira e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. É fazendo um servicinho de formiga que nós conseguiremos grandes avanços, grandes realizações, até mesmo em locais que nós nem sabemos quais serão. Então eu falava de duas coisas, emoção e razão. A emoção, ela vive assim como a razão, influenciando na forma como nós vivemos. Emoção e razão. Todo ser humano ele é composto de um pouco de emoção, de uma inteligência emocional e uma inteligência racional. Talvez você já tenha escutado isso, talvez não. E é por isso que muitas pessoas são guiadas pela emoção, pelo medo, pela insegurança, pela ansiedade, pela depressão, pela hiperfelicidade, enfim, e reagem a tudo que acontece a elas, principalmente pelo fator emocional, por fatores emocionais. E já há pessoas que são muito racionais, extremamente racionais, e por isso são guiados em suas reações e suas escolhas por questões lógicas. Ambas essas duas capacidades que nós temos de lidar com o que nos acontece não merecem ser o foco da nossa vida. É preciso existir um equilíbrio entre a nossa emoção e a nossa razão frente a tudo que nós vivemos. Então, duas coisas que eu trago aqui relacionadas à emoção e à razão e que estão a todo momento sendo pesadas diante do que nós vivemos são, primeiro, conveniência e comprometimento. Bom, a nossa natureza muitas vezes deseja, nosso corpo, a nossa mente deseja estar fazendo coisas convenientes, que são mais fáceis, que não nos colocarão em situação de estresse, de mudança. Mas lembremos aqui que estresse pode ser positivo e pode ser negativo. Todo estresse ele gera algum tipo de mudança, ele nos movimenta. Então, é bom que nós estejamos atentos a todas as nossas escolhas que tendem a ser sempre para o que é conveniente. Então, se você estiver guiado, por exemplo, muito pela razão no que você faz, você naturalmente buscará fazer coisas que são convenientes, mais fáceis, que não fazem com que você saia muito da sua zona de conforto. Já se você é uma pessoa mais comprometida com seus objetivos, com o que você espera para a sua vida, você escolhe muitas vezes pelo comprometimento. Apesar do que está acontecendo, apesar dos problemas que nós estamos enfrentando, de tudo que está acontecendo, eu me comprometo, eu me responsabilizo pelo que eu vivo e assim decido, apesar do que está acontecendo, avançar, fazer o que é necessário. Então vamos lidar com essas duas coisas a partir de agora, quando nós estamos falando sobre razão e emoção. Gente, eu sei que esse é um conteúdo um pouco denso inicialmente, mas a coisa vai ficando mais simples a partir do momento que a gente avança. O que nós estamos fazendo aqui é tirar as cortinas que definem a forma como nós estamos vivendo. Se você está passando por um caos agora em sua vida,
o que nós estamos podendo ver aqui agora é que muitas vezes o problema real não é aquele que está na sua frente, aquele monstro que você cria. Muitas vezes o que está gerando ansiedade na sua vida, que está colocando você em crises, por exemplo, de ansiedade, de depressão, não são as coisas que você consegue observar fora de você, mas sim as consequências de como você gerencia a emoção e a razão, a forma como você percebe o que você está vivendo. Digere, faz com que tudo isso passe dentro de você e como você está retornando isso para o mundo. Então, para simplificar mais ainda, vamos entender o seguinte: a emoção, toda emoção, ela nos leva a fazer o que agrada ao nosso corpo. Então, temos que tomar bastante cuidado com isso. A emoção está ligada sempre ao nosso corpo. E muitas vezes o nosso corpo ele nega emoções negativas. Ele nega. Ou ele se prende a também emoções negativas por uma questão ligada muito à identificação que o nosso ego constrói em nossa vida. A identificação até mesmo com o sofrimento. Mas vamos passar um pouco adiante que isso vai se tornar ainda mais claro para a gente. Já que a emoção está ligada muito ao que agrada o nosso corpo, e logo a conveniência, como eu falava, a razão nos leva a interpretar a situação, planejar, manter o foco nos objetivos. Entendendo essa diferença básica entre uma pessoa que é movida pela emoção e pela razão, precisamos entender que numa batalha para encontrar o equilíbrio disso tudo, que é a resposta para nós termos uma vida equilibrada, uma vida saudável e avançar também, mesmo assim, isso se encontra aqui, ó. Vence quem tiver a intenção mais forte. Por quê? Porque em relação à sobrevivência, a urgência e prioridade que é interpretada por nós, pela nossa natureza, pelo nosso corpo, enfim, tudo o que é fortalecido com uma grande intenção, isso se torna prioridade. Aqui, ó, tudo dentro da nossa mente. E uma prioridade, o que é urgente, o que é importante, o que está ligado à sobrevivência não só da nossa vida, eu falo, mas do nosso ego, de todo o nosso eu, faz com que a gente modifique a nossa vida, nossos hábitos, nossas escolhas. E a nossa intenção, eu estou traduzindo em uma palavra mais simples para nós usarmos no dia a dia, a nossa intenção, nossos objetivos, tudo aquilo que a gente espera alcançar, nos move em algum tipo de direção. E isso está ligado principalmente lá na base aos nossos valores, a forma como nós vemos a vida, as referências que nós temos de seres humanos, qual é o nosso ideal de vida, nossos valores, nosso caráter, nossas virtudes. Essas questões mais fundamentais é que fortalecem a nossa intenção. E a intenção que vai determinar quem é que vai vencer nessa história, a emoção ou a razão. E eu já disse, e reforço aqui para não ficar confuso, o ideal é equilibrar. Então, se você está vendo que a emoção está guiando muito a sua vida, procure fortalecer uma intenção que te leve para o lado da lógica e que você consiga, consequentemente, equilibrar essa balança. Não fortalecer a razão a ponto de que ela tome controle. Mas quais as intenções? Pense agora, quais as intenções, objetivos que você possa estabelecer em sua vida que poderão equilibrar essa balança.
E novamente, se você tiver alguma dificuldade para lembrar de intenções, objetivos, pense nos seus valores. O que você espera de vida, o que você valoriza em uma pessoa, o que você prioriza na sua vida. Porque isso, gente, tudo isso que eu estou trazendo aqui está totalmente ligado à nossa motivação. A razão e a emoção, essa relação entre esses dois personagens, esses dois fatores, que é definida pela intenção, influencia totalmente no nosso estado de motivação. Quanto mais forte a nossa intenção, nossos objetivos, tudo que nós estamos buscando estiver para nós, mais motivados nós estaremos. É igual aquela história que eu já falei para algumas vezes, que um leão, quanto mais fome ele tem, mais forte é a imagem da necessidade que ele tem de caçar e se alimentar. Quanto mais fome ele tem, em outras palavras, quanto mais forte está a intenção dele de caçar para se alimentar, mais forte também estará a motivação dele. Agora, se o leão na selva estiver pouco motivado, já estiver muito bem alimentado, do lado até mesmo da presa que ele acabou de abater, ele irá simplesmente observar os outros animais passando e não se importará muito com isso. Ele estará desmotivado para fazer uma outra caça naquele momento, porque não é uma prioridade para isso ele. Você entendeu? Então, analise qual tem sido, como está sendo fortalecido as suas intenções sobre aquilo que você está buscando agora e o porquê que, consequentemente, você está desmotivado. Onde você pode estar falhando, assim? Onde você, em outras palavras, melhor dizendo, você está deixando de ter uma atenção que possa te levar mais para frente. Em que ponto o seu objetivo está embaçado, pouco claro para você? E chegando aqui, a gente precisa entender que é necessário uma reconexão com o nosso eu, com a nossa essência. Se nós queremos ter uma intenção fortíssima, a ponto de que problemas como, por exemplo, o coronavírus, entre outros, estresses, imprevistos e tudo mais dentro do nosso trabalho, na nossa vida, não nos abalem, não nos paralisem, é preciso que a gente se reconecte com a nossa essência. Essência está ligada a tudo que eu acabei de comentar há pouco, nossos valores, nossas crenças, nossas metas de vida, nossas virtudes, o que nós mais priorizamos e valorizamos na nossa vida, o que mais direciona as nossas escolhas, o que você ama de fazer, o que te envolve, o que te faz sentir útil no que você faz e também o que te faz se sentir, o que te faz ver que você é importante aonde você se encontra. Responda essas perguntas, busque identificar o que tem movido o seu eu, a sua essência. Se houver, em alguns pontos, questões que não estão alinhadas, que são divergentes, por exemplo, se você está num trabalho onde as pessoas... Por exemplo, um exemplo bem assim, diferente da maioria de nós, do que nós vivemos, mas se você está num trabalho, numa fábrica, por exemplo, em algum local, um abatedouro de frangos, de algum tipo de animal, mas você é vegetariano, você decidiu que para sua vida um valor é defender a vida dos animais, mas você acabou sendo contratado, estava precisando desse emprego. E nesse momento, o que está acontecendo? Exatamente o que eu falava antes. Uma divergência, um desalinhamento dos seus valores com a sua realidade, com o que você está vivendo no dia a dia. Então não há como você se manter motivado, se manter disposto se você está vivendo num ambiente onde os seus valores entram em conflito com o que você vê as pessoas fazendo no dia a dia. Com o seu impacto no mundo, com a importância do que você faz.
no local onde você se encontra, só isso já é suficiente para te paralisar, para te desmotivar, para te entristecer, e você pode não estar entendendo que isso está acontecendo. Então observe isso. O que está no seu dia a dia desalinhado com os seus valores, com a sua essência? E mais, vamos levantar uma questão bastante interessante agora, nesse ponto, que é a seguinte: como nós, chegando até aqui entendendo basicamente qual é o sistema que nos faz entrar em um estado de desmotivação. Isso, gente, sem considerar muito o cansaço que é proveniente, por exemplo, de uma pessoa que não descansa bem, só por fatores mais fisiológicos, né? Que não está se alimentando bem, que não está se nutrindo, que não está tomando, se hidratando o suficiente. Então, isso está totalmente ligado à questão do combustível do veículo, né? Se uma pessoa não está cuidando da parte de manutenção do veículo e também combustível, lógico, ela não estará com energia o suficiente para atender as necessidades delas. E ainda mais se forem grandes necessidades, né? Ou seja, se você precisa despender de bastante energia, tem que consumir mais energia. Mas fora essas questões, eu estou aqui tratando de questões ligadas mais à nossa mentalidade, à nossa percepção do que nos acontece, aos gatilhos do nosso ser, que consequentemente afetam a nossa motivação, o nosso dia a dia também, a nossa disposição, os hormônios que controlam a nossa motivação. Então, é importante pensar agora, entendendo o que foi dito até então, como nós podemos fortalecer ou nos estruturar para que essas intenções, a raiz da nossa motivação, sejam fortalecidas. Como nós podemos realizar esse processo? E aqui eu trouxe também a questão de propósito de vida, já que nós falamos de essência, de questões de vida, de meta para a nossa vida, de perspectiva da nossa vida, propósito de vida também entra, né? Então, a pergunta é possível tornar esse processo, que para muitos é difícil, mais fácil? E sim, a resposta é sim, é possível tornar esse processo de estruturar as nossas intenções e vencer esses bloqueios mais fácil. E o caminho é o seguinte: primeiro, nós precisamos aumentar a nossa consciência sobre o que nós queremos, sobre as nossas metas. O primeiro passo é você deixar bem clara as imagens sobre o que você está buscando para a sua vida. Na sua profissão, em casa, nos seus relacionamentos, consigo mesmo. Qual é a imagem, qual é o seu objetivo? Você tem que ter uma imagem bem clara sobre isso. E mais, uma descrição, se possível, do que você quer. Coloque em um caderno, coloque em algum lugar uma descrição sobre o que você quer. Quanto mais consciente você estiver sobre suas metas, mais fortes se tornam as suas intenções. É como o farol do carro numa estrada à noite escura. Quanto melhor, mais nítida for a luz que se propaga através dos faróis do nosso veículo, mais claro está o caminho à nossa frente. Consequentemente, com mais segurança nós conseguimos dirigir, mais tranquilidade. Afinal de contas, nós vemos o caminho à nossa frente. Mas se, por algum motivo, já existem neblinas nesse caminho e nós estamos com o farol meio velho, meio apagado, meio amarelado, e ele não consegue projetar um feixe de luz tão amplo e tão claro como deveria, o que acontece? Nós ficamos inseguros, desmotivados e tensos. Nós não dirigiremos com tanta confiança e tranquilidade assim.
E agora, outra coisa que nós podemos melhorar, trabalhar e se esforçar para fortalecer em prol da nossa intenção é o seguinte, anote aí, o nosso autoconhecimento. Sim, nosso autoconhecimento. Por quê? Quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, mais nós estaremos seguros e preparados para lidar com situações adversas. Então, se você está vivendo um caos nesse momento, isso é um sinal de que você não se conhece muito bem. De você não conhece o que você tem ao seu dispor, quais são as suas capacidades, o seu potencial. Como você pode reagir, consequentemente, e fazer uso de tudo que está à tua volta para resolver um problema. Então, novamente, faço a comparação aqui do veículo. Quanto menos você conhece o seu veículo, menos preparado você está para enfrentar os problemas na estrada. Então, você precisa se autoconhecer. Todo o estresse, toda a situação que gera ansiedade e depressão irá nos afetar, mas quanto mais conhecimento nós tivermos de nós mesmos, mais tranquilamente nós conseguiremos superar essas alterações emocionais, esses obstáculos. E isso, gente, esse amadurecimento, esse ganho de autoconhecimento, ele só vem através da busca pela introspecção. Isso só ocorre se você passa a olhar mais para dentro de si do que para fora. O que é, para muitos de nós hoje, muito difícil. Afinal de contas, desde cedo, o que nós somos condicionados a fazer? A olhar para uma televisão, a olhar para os nossos erros, a olhar para o que está acontecendo fora da gente, a nos comunicar a todo tipo de frente a todo tipo de estímulo. Ou seja, se você é questionado em relação a alguma coisa, você é obrigado a dar uma resposta. Mas fora todos esses tipos de condicionamento que nos levam a viver em uma sociedade que é muito boa observadora e crítica do que acontece fora o que pode se ver, nós identificamos uma grande falha. Além disso, nós podemos dizer aqui, a forma como nós vemos o mundo não é tão rígida, tão verdadeira quanto nós acreditamos. Nós podemos olhar para dentro e reformular a nossa perspectiva, a forma como nós vemos o mundo. E isso só ocorre através da introspecção. Você deve olhar para dentro, você deve se relacionar mais consigo mesmo, se autoconhecer, questionar suas verdades, questionar as verdades do mundo e dialogar consigo mesmo. Afinal de contas, se nós não fizermos isso, nós conviveremos a nossa vida toda com os fantasmas, com os ladrões de energia, com tudo que nós carregamos com a gente, com crenças limitantes, isso e aquilo. Então é preciso olhar mais para dentro. Assim nós fortaleceremos as nossas intenções e, consequentemente, teremos mais motivação em nossa vida. Vamos avançar. Outro item muito importante é o seguinte. Gente, se você perdeu algum dos itens aqui porque eu acabei apagando, depois é só voltar o vídeo e anotar. E vamos seguir em frente, porque agora nós precisamos entender o seguinte: é possível utilizar de estímulos que ditam o nosso ritmo e, consequentemente, aumentam a nossa motivação, que nos lembram do que nós devemos fazer. Por exemplo, estímulos que nós colocamos à nossa volta, como lembretes, imagens, frases, estímulos que podem vir também da tecnologia, de uma comunidade à nossa volta, das pessoas que estão sempre à nossa volta nos lembrando dos nossos objetivos ou fazendo o oposto. Então, por isso é importante ver que pessoas estão nos cercando. A nossa comunidade
esses estímulos que nós vemos diariamente desde o momento em que nós acordamos e vamos dormir, estão sempre fortalecendo ou não as nossas intenções de vida. Então, primeira forma de nós utilizarmos dos estímulos que ditam o nosso ritmo, olhando para a nossa comunidade. As pessoas que estão à nossa volta, elas têm com elas as mesmas intenções que nós temos para a nossa vida, ou são intenções diferentes ou até mesmo opostas? Aplicativos, como eu falei antes, são as tecnologias. Os aplicativos, eles podem servir para nós como bloco de notas, auxiliar no planejamento e também nos lembrar todos os dias, se necessário, dos nossos objetivos, das nossas intenções. Se você tem dificuldade, por exemplo, de lembrar o que você deve fazer, de se colocar na linha, você procrastina muito o que você deve fazer na sua vida, isso está consumindo a sua motivação. Por isso, utilize das ferramentas ao seu redor. Utilize do que você pode utilizar. E melhore esse processo de tempos em tempos. Algumas formas são essas, como eu falei, olhando para a sua comunidade, para o seu entorno, para os seus aplicativos, para a sua forma de viver o seu dia a dia, a sua rotina, o que você faz desde o momento em que você acorda e que define a forma como você vive todo o seu dia. O que você está vivenciando tem fortalecido a sua intenção a todo momento ou enfraquecido? E por que, gente? Por que eu estou falando sobre isso, sobre esses assuntos aqui? Sobre essência, sobre gerenciamento do eu emocional, do eu racional, sobre questões tão sensíveis como essas. Porque nós, eu e você, nós podemos, anote aí, essa questão é muito importante, nós podemos ser nossos maiores inimigos ou nossos melhores amigos. E isso no dia a dia, na busca pelos nossos objetivos. Por isso, a cada dia é necessário nós treinarmos nossas capacidades, o que nós podemos fazer, nossos potenciais. Eu vou te dar alguns exemplos de como fazer isso agora. Mas antes, eu gostaria de te perguntar, você tem sido seu melhor amigo ou o seu maior inimigo? Você tem sido mais como pedra de tropeço para si mesmo e para os outros, ou sendo uma pessoa que consegue sim, mesmo diante dos problemas, fazer uma reviravolta, se automotivar, dizer não, eu não vou me submeter ao que está acontecendo, mesmo dentro de mim, dessas alterações emocionais, eu vou me colocar para cima, eu vou superar isso. Qual tem sido a sua realidade? Para nós modificarmos essa situação, para nós passarmos a sermos mais amigos nossos e melhorarmos até mesmo essa relação cada vez mais, é necessário trabalhar um fator que se chama autodisciplina. A autodisciplina, ela é composta, ela é formada pelos nossos hábitos. Então anote aí, é necessário trabalhar os hábitos que nós temos. Todos os hábitos alimentares, hábitos de cuidados com a saúde física, hábitos ligados ao nosso sono, ao nosso descanso, hábitos de conversa, hábitos de trabalho, enfim. Os hábitos formam a nossa rotina, definem a nossa rotina. E agora eu vou falar uma coisa que até certo ponto contradiz o que eu tenho falado nesse episódio até agora. É necessário construir hábitos, construir uma rotina melhor, benéfica para nós, que esteja alinhada com os nossos objetivos, porém é importante também ter
momentos de quebra da rotina, de quebra dos nossos hábitos. Para quê? Para que você, para que nós possamos ter momentos de liberdade, descanso mental e também momentos de criatividade. E isso geralmente ocorre nos momentos de lazer, quando esse lazer é bem aproveitado. Quando o lazer ele te proporciona a possibilidade de fazer nada, de ter um momento para ócio mesmo, um ócio criativo, um ócio que tira você dos ciclos viciosos que você está acostumado a ter. Isso auxiliará você a se reconectar consigo mesmo também, a ver o mundo, os problemas, tudo que você está passando por uma perspectiva totalmente diferente, sair da caixinha, enfim. Por isso é importante aqui eu trago essa questão de quebra de rotina. A partir do momento que você encontra uma rotina que está muito engessada, que está muito confortável para você, isso passa a se tornar muito cômodo, muito conveniente, não é? Então, chegou a hora de você inserir algumas quebras na sua rotina para que você possa até mesmo melhorar ela. E agora, nós precisamos também ver essa quebra de rotina, esses momentos de lazer, por exemplo, bem aproveitados, como algo que faz com que o nosso cérebro continue evoluindo, continue crescendo. Isso serve como um estímulo para o nosso cérebro, para que a gente se possa sentir vivo. Gente, a gente está vivendo cada vez mais rotinas tão repetitivas, fazendo tudo da mesma forma, o mesmo trajeto para o trabalho, o mesmo trajeto de volta para o trabalho, as mesmas conversas, tudo da mesma maneira, e isso está simplesmente nos matando e matando consequentemente a nossa motivação. Cadê aquelas pessoas que sonhavam tanto em contribuição para o mundo, em fazer da sua profissão uma forma de poder levar a sua mensagem para o mundo, de impactar as outras pessoas, de serem reconhecidos? Cadê as pessoas que tinham essa motivação? Hoje em dia, essas pessoas, eu diria, que estão morrendo aos poucos por causa dessa problemática, dessa questão ligada à rotina. Uma rotina que não se modifica, que não se alterna, que não está aberta a melhorias, que não inova em nenhum sentido. Sem uma mudança, sem um estresse positivo, nós continuaremos vivendo dessa maneira e sempre repetindo as mesmas experiências e sempre encontrando motivos para reclamar. Fora isso, é preciso também, para nós nos tornarmos mais amigos nossos e conseguir aproveitar as nossas capacidades, trabalhar todas as expectativas que nós temos. Trabalhar nossas expectativas e também frustrações, tudo que nos ocorre. Porque somente assim a gente para de sofrer e impede muito o esgotamento emocional. Os pontos em que nós chegamos à estafa completa. E assim, a gente deixa de minar a nossa vida, a nossa própria disposição e motivação mental. Além disso, gente, é preciso buscar reprogramar através dos nossos hábitos, rotina, rituais também, em tudo que nós fazemos, reprogramar a nossa mentalidade, inovar com coisas positivas e que sejam coisas também alinhadas aos nossos valores. Assim nós conseguiremos reprogramar a nossa mentalidade, a nossa perspectiva de vida. E somente assim é possível também superar os bloqueios emocionais. Você está vendo? Tudo faz mais sentido agora. No começo, as coisas são mais complicadas. É assim também com o que a gente está vivendo agora, nesse momento de quarentena, com o Covid-19, né? Com essa questão do coronavírus. No começo tudo é mais complicado. E com a chegada de qualquer tipo de estresse, assim como esse, nós sentimos mais dor,
nós sentimos o impacto, isso é normal, mas se nós tivermos as estratégias, se nós visualizarmos um caminho e seguir em frente, lutar para que nós nos tornemos a partir daí mais responsáveis pelo que nos acontece e não simplesmente vítimas do que está acontecendo e, enfim, que a gente se envolva, se deixe levar pela maré, assim a gente consegue reprogramar tudo o que acontece dentro da gente e, consequentemente, influenciar da melhor maneira o que acontece fora da gente. A gente consegue renovar a nossa vida. Gente, com tudo isso, com a reprogramação da nossa mentalidade e tudo mais, o que é que acontece? Os padrões que nós temos comportamentais, aqui ó, vamos um de cada vez aqui, né? Nossos padrões comportamentais, nossos padrões de resposta e relacionamento com tudo que nos acontece, o desespero, o caos, tudo isso são modificáveis, se tornam moldáveis por causa que nossas crenças, a nossa forma de ver o mundo está também sofrendo alterações e modificações, está sendo melhorada. Então, é por isso que é importante buscar entender mais a forma como o nosso cérebro funciona, a nossa mentalidade, quais são os nossos padrões, o autoconhecimento e tudo que eu estava falando até então. Por quê? Porque o nosso cérebro, gente, ele está toda hora sofrendo, ele está toda hora em processo de atualização. É como se fosse um programa de computador mesmo, um sistema de computador. Ele precisa de atualizações. Sejam atualizações positivas ou negativas, isso é você quem decide. E é nesses momentos de atualização da nossa programação, que ocorre através da neuroplasticidade do nosso cérebro e também a nossa capacidade de psicoadaptação, ou seja, a nossa mentalidade ela está toda hora se adaptando. É por isso que o nosso cérebro está sempre ou indo para o abismo ou subindo uma montanha, galgando aí degraus, como eu falava anteriormente lá no começo desse episódio. E é assim que é possível, sim, é possível acabar com vícios, acabar com padrões negativos na nossa vida, com todo tipo de círculo vicioso que nós vivemos, mau humor, desânimo, falta de motivação, frustração, todo tipo de estado de humor negativo. Chegando até aqui, gente, o que é importante tirar de tudo isso? O que é importante nós começarmos a praticar? É importante isso aqui, ó, entender que o significado da nossa atitude, tudo que está acontecendo, tudo que nós fazemos, tudo que nós estamos vivendo, tudo que causa a sua indisposição, a sua falta de motivação, está ligado à sua situação interna, a forma como você está gerenciando o que ocorre dentro de você, a sua intenção, tudo isso está totalmente ligado ao cenário da sua vida dentro de você, antes mesmo de estar ligado aos problemas que surgiram aí, que estão na sua frente, que estão gritando. É importante nós buscarmos o significado por trás disso. O que está acontecendo dentro de nós para que a gente possa saber qual é o real problema. O real problema muitas vezes está muito, muito embaixo daquilo que nós conseguimos ver sobre a superfície, por exemplo, no oceano de um iceberg. Muitas vezes nós estamos agora apontando o dedo para o gelo que está em cima da água. O problema está no meu patrão lá no trabalho, o problema está no governo, o problema está nisso e naquilo, mas o problema está muito mais embaixo muitas vezes. O que está alimentando todo esse caos, toda essa insanidade, tudo que nós estamos vivendo fora da gente, está
sobre uma base, muitas vezes, de pessoas que não sabem se preparar, que não se autoconhecem, tudo que a gente já viu até agora, que não sabem gerenciar o seu eu, os bastidores da sua vida antes mesmo do palco, do que acontece na frente das outras pessoas, né? E chegando aqui, gente, o que mais nós podemos levar desse episódio, de todo esse aprendizado, de toda essa leitura, é que somente após isso, somente nós melhorarmos todos os nossos processos internos, de gerenciamento do nosso eu, isso e aquilo, gerenciamento emocional, e desenvolvermos nossa inteligência emocional aos poucos, é que é preciso buscar olhar também para os nossos hábitos de vida saudáveis, o que nós estamos fazendo para sermos pessoas mais saudáveis. Por exemplo, quais têm sido, né, os hábitos que contribuem para a nossa saúde, que estão muitas vezes ligados ao nosso uso, por exemplo, dos eletrônicos. Aqui eu retomo um pouco do que já foi discutido anteriormente, mas por uma boa razão. Antes de nós pensarmos em todo tipo de hábito que nós possamos transformar fora de nós, é importante, isso já foi dito até então, nós melhorarmos o nosso relacionamento com nós mesmos. A partir daí, o que nós podemos fazer a mais é olhar para os nossos hábitos de saúde. E eu diria que somente a partir daí nós poderemos, por exemplo, cuidar mais do nosso uso, do nosso tempo dispendido para os eletrônicos antes de dormir, modificar a nossa rotina antes de dormir, nossa rotina ao acordar, evitar o uso de café e seguir todas as orientações que nós vemos a rodo aí pela internet. Só assim também, com pequenas modificações somadas, nós teremos um sono melhor. Só assim nós poderemos também melhorar a nossa busca pelos exercícios físicos ideais. Você está vendo aí sentido nessa linha de raciocínio, nessa lógica? Uma coisa afeta a outra, é uma bola de neve, positivamente falando, que acaba crescendo e impactando na nossa vida. Somente assim você vai conseguir também se hidratar melhor. Eu digo somente assim, dando ênfase na questão do nosso gerenciamento do eu, do nosso relacionamento com nós mesmos. Somente com o equilíbrio que é encontrado dentro do nosso eu é que as coisas melhorarão fora de nós. Você conseguirá ter mais momentos saudáveis para você poder relaxar, enfim. E aqui eu estou colocando alguns exemplos de hábitos saudáveis que nós podemos buscar a partir daí. E outra coisa muito importante, a partir daí o que muda? Nossas relações, né? E é sempre importante ressaltar que é importante nós buscarmos melhorar nossas relações, não só conosco mesmo, com a gente mesmo, mas com as outras pessoas. Por isso, busque, a partir daí do momento que você melhorou a sua relação consigo mesmo, que você já consegue avançar mais tranquilamente na sua vida, trocar mais experiência com outras pessoas. Afinal de contas, a gente cresce muito em conjunto com a comunidade e avança muito mais frente a momentos em que a nossa motivação e a nossa disposição são abalados. E eu vou ficando por aqui. Esse episódio chegou ao fim, mas eu te peço uma coisa: se você conseguiu absorver todo esse conteúdo, alguma coisa que você conseguirá, que você irá colocar em prática a partir de hoje, deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like, mande sua dúvida, mande o seu elogio, sua crítica, para que nós possamos crescer juntos. Deixe o seu like, não esquece, comentário aqui abaixo, e também você pode começar
a receber conteúdos como esse exclusivos em primeira mão, entre outros vídeos e conteúdos que nós fizemos, se você se inscrever aqui no canal, aqui nesse cantinho, no botão inscrever-se, inscreva-se no nosso canal e você receberá notificações sempre com novos conteúdos. E também aproveite já para nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, que estarão aqui na descrição desse vídeo. Eu agradeço a sua participação e te vejo em um próximo vídeo. Até lá!